E aí é impossível a gente falar de prosperidade social, falar em comunidade sem falar de política. Então, qual é o papel que o cidadão tem, Elvis? É de se avançar e de se melhorar a consciência política a fim de votar no cara. Não é porque o pastor pediu, não é porque a mãe pediu, não é porque arrumou um emprego para filho. Mas quem é esse cara que arrumou um emprego para sua filha? Tudo bem, ele te ajudou, mas pera um pouquinho, o cara é corrupto. E você já percebeu que uma coisa errada nunca anda sozinha? Um abismo chama outro, né? Nunca anda sozinho. Então, assim, é por isso que princípios você tem que ser intransigente. Você não pode quebrar. Não há exceção. Não pode haver exceção. Sob pena de que você... A nossa mente ela é brilhante. Ela vai te convencendo de que não é tão grave assim. Uhum. Não é tão grave assim. Hoje é a meia. Amanhã é uma outra coisa. Amanhã é uma outra coisa. Cara, eu não tô roubando de ninguém. Tá aqui, eu tô realmente estudando. Mas pelo amor de Deus, a finalidade disso aqui é outra coisa, irmão. Exato. Né? E é pra estudante mesmo, que não tinha dinheiro. Uhum. E aí virou um negócio pejorativo. E é um programa social, não deixa de ser. Programa social, né? Eu me recordo que... lembra da pandemia, que tinha um auxílio emergencial? Uhum. Cara, eu vi gente que não precisava pegando. Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo. Cara, isso é loucura que vocês estão fazendo. Aí, depois a gente não sabe. Né? Esses mesmos caras que pegaram auxílio emergencial sem precisar é que vão hoje para a rede social criticar o atual presidente. É que vão criticar uma outra conduta. Então, assim, ou você age assim, na retidão, ou então, meu irmão, à medida que você vai abrindo exceções, você não dá conta. Não tem diferença, né, cara? Não. Você furou a fila da padaria e você roubou milhões do cofre público. Cara, tudo é erro. Tudo coisa. Então, assim, as pessoas... O fato não é o tamanho, né? Não, é a intenção. É a intenção. No mundo, existem alguns países que são muito desenvolvidos, principalmente nessa cultura, né? Você acredita que o Brasil... falar Brasil porque... Falar o brasileiro, o Brasil tá cheio de estrangeiro. Você acredita que o Brasil pode chegar nesse nível? Sinceramente, não. Eu acho que você veja que o Brasil, nós somos neném, né, perto da Europa, sempre 500 anos. E você perceba que a Europa, minha irmã mora lá, e lá você tem a presunção da veracidade. Então, se você disser que chama Levi, todo mundo vai te chamar de Levi. Mas se algum dia alguém descobrir que você chama Elvis, você tá muito ferrado. Você tá muito enrolado. Então, assim, eles te dão o benefício da veracidade sempre. No banco, você chega lá e fala que você é o Levi, né, e tem a senha e vou tirar o dinheiro, você tira o dinheiro, irmão. Né? Ninguém pede documento seu com foto lá, não. Você fala, eu sou o Levi ou o Mr. Levi? Pois não, eu quero tirar 2 milhões. Pois não, tá aqui, cadê a senha? Tá aqui. E vai embora. Agora, irmão, se eles descobrem que você não é, você tá muito enrolado. Então, assim, o que eu vejo? Tudo é uma questão que vem da base, da cultura. Exato. Eu chegando aqui hoje, o estúdio está localizado num bairro que faz parte da minha infância. Uau. E aqui, logo embaixo, eu tive uma escola chamada Educandário Memorial. Ficava ali embaixo, na Avenida Nova York. E o professor era um ex-padre, professor José Eduardo, que morou aqui muitos anos. Você estudou nessa escola? Estudei nessa escola. E na escola nós tínhamos a matéria de moral e cívica. Educação moral e cívica. Como é que era, irmão? Todo dia cedo, a gente entrava e informa, os menores na frente, os maiores atrás, e ele passava com uma regona daquela de 70 centímetros. De madeira. De madeira. Se ele visse que você, que é maior que eu, estava na minha frente, você tomava uma reguada, irmão. Pra você entender que você tem que cuidar do menor. Deixa eu ver as unhas. O moleque tinha que ir com a unha arrumadinha, cara. Sapato engraxado, né? E a gente fazia uma oração do Pai Nosso. Fazia a oração do Pai Nosso e cantávamos o hino da bandeira. Então, isso gerava em nós uma sensação de civilidade. Civilidade. Respeito, né? Respeito. E eu sempre digo isso. Desordem atrai desordem. E ordem atrai ordem. O estúdio está perfeito. Se aquele quadro que está ali tiver torto e ninguém for lá consertar, ele vai cair. O outro cai.
o outro, aí vai chegar um dia que, gente, isso aqui tá uma zona. Uhum. Desordem atrai desordem. E olha só pra você ver, um dia nessa escola, desenharam no banheiro, os meninos desenharam no banheiro. O Bedel lá, né, o zelador passou e informou pra ele. Ele fechou a escola, ninguém saiu, até o cara dizer que tinha sido ele, meu irmão. Ei. E todos os pais tinham sido ex-alunos dele. Então todo mundo que colocava os meninos na escola sabia quem era o Zé Eduardo, irmão. Então tinha sido alunos dele no Mônica, tinha sido alunos dele no Bom Jesus e etc. E aí, meu irmão, nós ficamos em forma e ele andando turma por turma. Não sai ninguém, a gente lá no sol, meu irmão. E ele falando, você, né, não sabia ainda quem era, eu quero que você olhe para os seus colegas do lado, olha o que você está fazendo. E era pressão, meu irmão. Você está submetendo por conta de um ato ridículo. Até que o cara não aguentou a pressão, levantou a mãozinha aqui e falou, professor, fui eu. Ele falou, vem cá, você vai pedir desculpa para todo mundo. Vai dizer, eu, fulano de tal, fui um doido, um imbecil, desenhei um no banheiro masculino, isso não é a conduta de homem sério, e eu tô me despedindo que você tá expulso da escola. Expulsou o moleque da escola, irmão. Você tá entendendo? Então, assim, eu costumo dizer que hoje, se eu sou quem eu sou, eu devo muito à educação que eu tive do Zé Eduardo. E hoje nós não temos mais isso. Então, quando você me pergunta se o Brasil vai ter isso, quando eu olho para as escolas de hoje, a resposta é não. A resposta é não. Hoje as nossas crianças têm muito direito e pouco dever. E é um desafio ser professor, né? Porque antigamente o professor ele mandava, hoje eles querem bater. Meu amigo, agora, meu filho tá fazendo inglês, tá com 12 anos, um desafio cuidar dessa turma, um desafio. 6h15, o inglês dele é a 3 quadras lá de casa. Eu olhei no relógio, o inglês dele é a 6h30. Olhei no relógio, ele sem camisa. Falei, brother, 15 minutos pra sua aula de inglês, irmão. Fez aquela cara, né, de que saco, eu já fiquei estressado. Aí o cara vai saindo. Falei, irmão, você não tá indo pro clube não, jovem. Cadê papel, lápis? Rapaz, você tá de brincadeira comigo. Não, e acha Você tá de brincadeira, irmão. E a galera acha que é de graça. E assim, isso aí é a escola, infelizmente, né? É um outdoor, né? Que denuncia isso, mas a gente vê isso em tudo, né? Então, você falando de princípio e tal. Você vê no comércio, a gente tá falando aqui do Procon. Você chega em qualquer loja lá fora, nos Estados Unidos, qualquer loja que você vai, tem uma faixa gigante, um letreiro, ou tem a bandeira, ou tá escrito o quê? Deus salve a América, né? Quando você vai na do Brasil, quando tem é o seguinte, volte sempre. O cara quer o seu dinheiro, entendeu? Não, você quer saber do loucura que aconteceu, diferente. Elvis? Outro dia, minha irmã me ligou, lá da Inglaterra, um amigo nosso, lá de longa data e tal, e aí ela falou, meu irmão assumiu um órgão do governo e tal, e ele queria saber que órgão que era. Eu não consegui explicar pra ele que órgão que era, porque não entra na cabeça dele que aqui existe um órgão, tem um mediador, fiscalizar que o empresário não lese o consumidor. Ele falou, mas por quê? Como assim? Eu falei, amigo, eu dava exemplo, mas pra quê? Como assim? Por que alguém faria isso, Levi? Por que alguém lesaria o consumidor se é o consumidor que banca ele? Eu falei, Paulo, eu desisto. Explica aí, eu não dou conta mais não. Olha o que é a cultura, brother. Nem entra na cabeça dos caras, né? O Procon é o jabuticaba, só tem no Brasil. Né? Mas é extremamente necessário. Se não tivesse. Nossa, Mas aí tava enrolado. Ruim com ele, pior sem ele. Ai, mas é isso aí. Esse dia eu tava ouvindo aquele ator, eu esqueci o nome dele agora. O Agostinho da Grande Família, como é que é o nome daquele cara? Eu sei. Pedro. É ele. Pedro. Cara, esqueci o sobrenome dele também. E aí ele mora em Portugal, né? E ele tava falando exatamente sobre isso, sobre o padrão de vida, né? Aí perguntaram pra ele, né? Por que você escolheu morar em Portugal e tal? Então ele falou, por causa da qualidade de vida. Mas todo mundo fala negócio de qualidade de vida. Ele falou, não, vou te explicar uma coisa. O salário de Portugal é igual ao do Brasil, até menor. Só que a noção de bem público, a cultura, tudo funciona. Então, assim, eu ganho aqui 1/3 do que eu ganhava no Brasil, mas aqui eu vou num
no hospital público e é melhor do que os particulares do Brasil. Aqui as Sim. estradas meu carro não estraga, porque não tem buraco. Então o governo lá, ele investe muito no bem público para que as pessoas precisem menos de recursos, né? Então, assim, e aí isso aumenta a qualidade de vida. E isso é prosperidade social. Exatamente. Você perceba que, assim, o básico bem feito te economiza um dinheiro danado. Né? O que é o básico para nós? Transporte, saúde e educação. E não tem como falar nesses 3 pilares se a segurança não tiver, com certeza, em cima de tudo. Eu dentro desse tópico agora que a gente está falando, eu entendo que, assim, basicamente tem muitas ações do Estado aí, seja de todos os nichos. Mas eu, como pessoa, o que eu posso fazer da minha parte para que a prosperidade social ela dá um up? Porque eu vou te dar um exemplo. Sim. Às vezes, vamos supor, eu tô indo embora. Aí eu vi que tem um buraco na rua. O cara passa por cima e vai embora. Aí o Douglas vem atrás de moto, não vê o buraco, o que vai acontecer? Ele vai bater, quebrar tudo. Normalmente, eu poderia, né, pensando nos outros, ir lá e sinalizar que ali tem um buraco. Então, assim, isso é raro, né? Eu vejo assim, Elvis, essa é uma solução muito simplista e eu acho que o assunto é muito mais profundo. Por exemplo, exigir essa iniciativa do cidadão é avançado demais. Eu prefiro... Aí nós estaríamos tratando o efeito. Eu prefiro tratar a causa. Onde é que é a causa? Na aplicação do dinheiro público. Na aplicação do dinheiro público. E qual é a segurança que eu tenho da boa aplicação do dinheiro público? É não colocar corrupto lá. Exato. Então, o que o cidadão... A resposta é o que o cidadão pode fazer? Se interessar mais, conhecer mais, não votar por clientelismo, né? Porque a grande verdade... eu lembro um artigo que o Arnaldo Jabbour escreveu, saudoso Arnaldo, ele sempre tinha umas tiradas fantásticas, né? Ali nos jornais, e na época do Mensalão 2003, e ele falou assim: a gente não tá chateado com o Mensalão, a gente tá chateado porque a gente não participou do Mensalão. Nossa. Essa que é a verdade, né? E aí ele tocou numa ferida muito grande, porque e aí é impossível a gente falar de prosperidade social, falar em comunidade sem falar de política. Sim, então qual é o papel que o cidadão tem, Elvis? É de se avançar e de se melhorar a consciência política a fim de votar no cara. Não é porque o pastor pediu, não é porque a mãe pediu, não é porque arrumou um emprego para filho, mas quem é esse cara que arrumou um emprego para sua filha? Tudo bem, ele te ajudou, mas pera um pouquinho, o cara é corrupto. Aí, sob o pretexto de garantir o emprego da filha, você manter um corrupto? Tem coragem? Se você... Ele arrumou um emprego para sua esposa. E aí? Você sabe que o cara é corrupto. Você vota nele ou você fala, não, obrigado? É tenso, meu irmão. Com certeza. Por isso que, assim, a gente não pode reclamar do que tem se a gente não soube escolher.